Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Só mais um minutinho só para ver se mais alguém vai chegar. Bom, vamos começando então. Bom dia, gente, a todos. Espero que estejam todos muito bem de saúde, que as famílias também estejam. Acho que assim como eu, nenhum de vocês também aguenta mais ficar nessa quarentena, né? Estão para ter a sua vida normal de volta. Nos últimos encontros que a gente teve, ou melhor, no último vídeo que eu postei para vocês, a gente já vem falando sobre isso já há algum tempinho. Eu estou falando com vocês sobre os gêneros textuais que o Enem já cobrou e pode vir a cobrar de vocês novamente, certo? Então, a prova do Enem não é uma prova de conteúdos gramaticais diretamente aplicados. Quem já fez sabe disso. É uma prova que vai querer de vocês muito mais uma análise intertextual, certo? Eu queria que vocês saibam sabe olhar para um texto, reconhecer um texto e assim por diante. Então, por exemplo, é uma prova que, se a gente for pensar na do ano passado, foi uma prova que, em 14 questões das 45 de linguagem, em 14, a questão cobrava conhecimentos sobre gêneros textuais. Ou seja, não é um assunto tão raro de aparecer, não, muito pelo contrário. E aí, só para retomar o que a gente está falando, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Primeiramente, eu peço desculpa, porque talvez vocês estejam ouvindo um barulho vindo do meu áudio, porque tem uma obra do meu prédio aqui do lado e tem alguma coisa socando ali ininterruptamente. Aí isso não tem como controlar, então peço desculpas. Então, olha só, a primeira coisa que me interessa é que vocês saibam claramente reconhecer quando uma questão está falando sobre o gênero e não sobre o conteúdo. Então, o Enem tem duas formas de fazer questão sobre texto, o que vocês chamam de questão de compreensão de texto. Tá? Em uma questão, ele vai perguntar sobre alguma informação que o texto esteja dando. Então, vai ter aquela questão em que ele vai dizer assim, qual é a ideia que o texto apresenta, qual o recurso que o texto apresenta para não sei o quê. Tá? Nessas questões, quando a questão pede qual é o recurso que o texto apresenta para não sei o quê, vocês têm que pensar que a informação vai estar no final, vai estar na conclusão. Mas quando a questão está pedindo sobre uma informação sobre o texto, tá? E a questão vai vir assim, olha, nesse segundo caso, ela vai dizer, o texto acima é um exemplo de gênero tal. Se a questão disse o nome do gênero, tá? Se a questão disse o nome do gênero, posso garantir para vocês que a questão não é sobre aquele texto que está lá no enunciado. Tá? A questão é sobre o gênero. A questão não é sobre o exemplo que ele deu ali. O texto que ele colocou lá é só para dar um exemplo do gênero que ele está falando. Mas ele não vai perguntar nada sobre aquele gênero. Então, essa é uma daquelas questões que desde o início do ano eu fico falando com vocês que vale a pena a gente não parar para ler o texto. A gente já souber o gênero antes. Então, eu já tenho há alguns anos um levantamento de gêneros que o Enem já cobrou e diz que ele pode cobrar. E eu sempre falo de um a um deles, mostrando o que ele pode perguntar para vocês. Certo? Então, no vídeo que eu postei ontem, por exemplo, só para a gente já ir começando, tá? No vídeo que eu postei ontem para vocês, por exemplo, só virar aqui. Por exemplo, ontem eu postei um vídeo em que eu comecei, primeiro só para vocês entenderem, eu comecei há um tempo atrás falando sobre os textos de base argumentativa, tá? Que eu falei sobre o artigo de opinião, eu falei sobre outros gêneros. Tá? Dos gêneros de base argumentativa, o Enem já fez questão sobre resenha e sobre artigo de opinião só.
Do gênero de base narrativa está onde estão os textos que mais foram usados no Enem até hoje. Então, por exemplo, no vídeo de ontem, só para a gente juntar, puxar um gancho que eu quero mostrar para vocês hoje, eu falei sobre a charge, que dos gêneros HQ foi o que mais caiu até hoje. Tá? O Enem, ele é insistente, queria que vocês vejam que a charge, ela obrigatoriamente ela é atual, que ela é dedicada a um público com instrução, tá? Ela é atual porque ela vem na capa, tá? Ela vem dialogando por paródia com a reportagem principal. A tirinha, desculpa, também tem como público-alvo um público de instrução, só que não tem obrigação de ser atual. Tá? A charge tem que falar de algum assunto da atualidade, a tirinha não precisa. E eu falei também sobre o quadrinho em si, que é o texto que tem o único intuito de entreter, e aí já é um público infanto-juvenil. Depois eu mostrei para vocês, isso está no vídeo de ontem, não vou parar para falar de novo, sobre esses gêneros aqui, também de base narrativa, certo? E aí vem um gancho que eu preciso pegar com vocês, que ontem, no vídeo que eu postei no YouTube, deixei disponível lá no Telegram para vocês, eu falava que dos gêneros em prosa de base narrativa, que é onde a gente está agora, a gente está falando sobre textos narrativos, tá, em prosa. Então, eu falei que a crônica era um desses textos e que ela não estava aqui. E eu dizia lá que eu ia falar especificamente sobre a crônica, que é o que a gente vai fazer hoje nessa nossa live, beleza? Então, isso daqui, até aqui você já tem no vídeo de ontem, a gente recomeça a partir daqui. Então, a intenção hoje com vocês é, primeiro, mostrar, conseguir diferenciar uma crônica de um artigo de opinião, certo? Tentando mostrar para vocês o que eles têm, mosquitinho aqui me enchendo o saco, o que eles têm de semelhante e o que eles têm de diferente. Tá? Então, olha só, eu comecei aqui com uma semelhança. Ambos os textos, tanto a crônica quanto o artigo de opinião, são veiculadas, opa, aqui está sendo errado, deixa eu só consertar aqui, são veiculadas em jornais e revistas e, portanto, tem como público-alvo um leitor com instrução. A gente usa esse nome leitor com instrução porque, normalmente, o leitor de jornal é alguém que normalmente já tem ensino superior e, como eu falei com vocês quando a gente estava falando sobre variação linguística, o leitor com ensino superior, as bancas não vão usar essa nomenclatura, leitor com ensino superior, embora o referente seja esse, tá? O leitor com ensino superior é o criador da norma culta, é o que determina o que é culto, o que é formal, o que não é, beleza? Então, esse é um ponto em comum. Tá? Aqui vem a primeira diferença entre eles. Tá? O artigo de opinião, obrigatoriamente, precisa abordar temas da atualidade, e a crônica não tem essa obrigação. Tá? Como assim, Alex? Porque caso alguém esteja perguntando. O artigo de opinião, ele vai aparecer, eu fiz questão de falar da crônica junto com o artigo de opinião primeiro porque eles têm algumas semelhanças, tá? Mas eles têm diferenças muito claras também. O artigo de opinião, ele vem no jornal sempre margeando, ele é um texto de margem. Como assim um texto de margem? Quando acaba uma sessão, por exemplo, acaba a sessão de política, vai entrar a sessão de mundo, a sessão de esporte, assim por diante, o artigo de opinião ele vem no final dessas sessões trazendo uma opinião, um ponto de vista do jornal ou do autor daquele texto sobre tudo que foi falado naquela sessão. Então, por exemplo, você tem lá a parte de política. Vai ter várias reportagens e notícias sobre política. As reportagens e notícias não têm opinião, certo? Então, você vai ter lá o artigo de opinião no final dessas reportagens, dessas notícias, justamente mostrando isso, mostrando uma opinião sobre tudo o que foi falado naquilo ali. Então, o artigo de opinião, obrigatoriamente, tem que falar sobre elementos atuais. Ele tem que falar sobre traços, sobre coisas que estão aparecendo naquela seção do jornal. A crônica, não. A crônica, geralmente, vem na parte de variedades de um jornal, de uma revista. Então, por vir na parte de variedades, ela não tem obrigação de comentar nenhum assunto atual. A crônica, muitas vezes, limita-se a falar sobre questões comportamentais. Tá? Muitas vezes, por exemplo, você encontrava, por exemplo, em crônicas de Luiz Fernando Veríssimo, ele falando sobre mazelas humanas, por exemplo, sem nenhum vínculo com nenhuma das notícias e reportagens que o jornal havia até aquele momento publicado. Isso não pode acontecer com artigo de opinião. Ele tem que estar vinculado aos assuntos que ele margeia. Então, se você tem lá a sessão de esportes, ao final da sessão de esportes vai ter um artigo de opinião falando sobre as notícias daquele esporte.
certo? Então, aqui está a primeira diferença entre os dois. Aqui vem a segunda diferença. O artigo de opinião tem predominância de argumentação e, para expressar a sua opinião, ele utiliza não só a interlocução, a pergunta retórica, quanto a ironia. Eu já vou explicar isso para vocês. No entanto, a crônica tem a predominância da narração, na qual o autor aparecerá pelo uso da linguagem figurada. Deixa eu só retomar algumas coisas assim, que a gente já falou ao longo de anos e anos, de anos e anos não, perdão, não estou tantos anos assim com vocês, ao longo de aulas e aulas atrás. Quando a gente vai dar uma opinião, e a gente só expressa a opinião por meio de adjetivos e advérbios, certo? O artigo de opinião, para que o autor transforme o texto dele num artigo de opinião mesmo, e não fique parecendo simplesmente uma dissertação, ele vai utilizar perguntas retóricas e ironia. Tanto que quando vocês, por exemplo, fazem dissertação e vocês usam lá uma pergunta retórica, vocês usam uma coisa assim, a gente que vai corrigir pede para vocês não usarem, justamente porque ela tira a objetividade que a dissertação tem que ter. O artigo de opinião, ele tem que mostrar uma opinião do autor. Só que dentro de uma linguagem jornalística. E como é que ele faz isso? Ele dialoga com o leitor. Usando perguntas retóricas, ele consegue trazer esse leitor para o texto dele. Então, no artigo de opinião, a pergunta retórica e a ironia são os recursos mais utilizados, certo? Só que o artigo de opinião só usa como recurso literário a ironia. Você não vai encontrar um artigo de opinião metafórico, por exemplo, ou então cheio de metonímias. O artigo de opinião, ele usa como recurso de linguagem literária a ironia. E para expressar sua opinião, as perguntas retóricas, porque ele passa para o leitor a pergunta, ou como pergunta, a reflexão que ele quer que o leitor se convença. Certo? A crônica não, ela usa uma gama variada de recursos literários. Então você tem, por exemplo, crônicas que vão usar não só várias figuras de linguagem, mas vão usar musicalidade, vão usar outros recursos que não são só o recurso da ironia, que é a limitação que o artigo de opinião tem. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida enquanto eu estiver falando, por favor, pode parar e me perguntar, tá? E aqui vem outro ponto que eu queria que vocês entendessem. Olha, a crônica deixa o ponto de vista do autor subentendido. Já o artigo de opinião, não. O que eu quero dizer com isso? Os dois textos são textos, são textos em que o autor quer expressar uma opinião. Só que eu já mostrei para vocês que a crônica é narrativa e o artigo de opinião ele é argumentativo. Certo? Só que na crônica, quando você está lendo uma crônica, o autor não deixa claramente o que ele quer que você entenda. Ele vai expressar a opinião dele na forma como, por exemplo, ele caracteriza os personagens, na forma como ele relata as situações, ou seja, ele não diz claramente assim, tal coisa é isso. Tá? As opiniões que a gente vai colocar vêm muito associadas ao verbo ser no presente, margeado por adjetivos e advérbios, obviamente, certo? Então, quando um autor vai fazer uma crônica, ele não tem esse recurso que a argumentação traz. Então, na hora que ele vai caracterizar os personagens com os adjetivos, ele mostra a opinião dele. Na hora que ele vai situar as situações, o onde, o quando ela acontece, ele vai dar a opinião dele. Então, por isso que eu digo aqui que na crônica o ponto de vista é subentendido, porque ele vem através das caracterizações que o texto traz. O artigo de opinião, não. A opinião ela vem claramente expressa nos tópicos frasais que os parágrafos vão trazer. Beleza? E aí, resgatando uma coisa que a gente viu lá no início do ano, eu trouxe aqui para vocês o seguinte. No início do ano, quando a gente estava falando sobre técnicas de compreensão de texto, eu disse a vocês que existe como a gente identificar o texto pela bibliografia. Tá? E eu mostrei para vocês que quando eu tenho o nome de um autor, o nome de um texto, depois o nome do jornal de uma revista, eu falei que isso é uma arrumação que é usada para o artigo de opinião. Só que a bibliografia da crônica e do artigo de opinião é igual. Então, você pegou um texto e comparado aos outros que estão aqui no último ano, o que mais teve na prova do Enem foi artigo de opinião e crônica. Tá? Pode ser que isso continue esse ano ou não também, mas foi o que mais teve. A bibliografia de uma crônica e de um artigo de opinião são iguais.
quê? As duas são veiculadas no mesmo elas têm o mesmo veículo como ponto de semelhança. Se as duas são publicadas em jornais e revistas, elas vão ter o nome do jornal da revista, certo? Se elas são textos que não estão contando um fato, não são factuais, por exemplo, então elas vão falar de alguma forma, vão ser textos pessoais, por isso que vão ter o nome do autor. Então, o nome do autor e o nome do jornal da revista, isso é artigo de opinião crônica. Como é que você vai saber qual dos dois é? Através do segundo tópico, do terceiro tópico que eu coloquei ali. Você viu ali, tem o nome do autor, tem o nome do jornal de uma revista, aquele texto obrigatoriamente é uma crônica ou um artigo de opinião. Você lê um trechinho. Se ele estiver contando uma história, ele é uma crônica. Se ele não estiver contando uma história, ele é um artigo de opinião. Isso é o suficiente para vocês reconhecerem. Tá? Então, se eu fosse juntar tudo aqui, tanto crônica, quanto artigo de opinião, quanto tirinha e quanto charge, são gêneros jornalísticos. São textos que vão aparecer dentro de um jornal. Então, em comum, o que uma tirinha, uma crônica, um artigo de opinião e uma charge tem? Uma linguagem objetiva, certo? Como é que a gente diferenciaria todas elas? O artigo de opinião, assim como a charge, eles têm um outro ponto de semelhança. Artigo de opinião e charge têm linguagem objetiva, são textos jornalísticos e obrigatoriamente vão falar sobre assuntos atuais. Certo? Se eu pego a tirinha e a crônica, as duas são textos narrativos, as duas têm são textos jornalísticos, certo? Só que, assim como semelhança, as duas não têm obrigação de falar sobre elementos da atualidade. Certo? Eu estou forçando aqui comparações porque esse é o tipo de lógica que o Enem já teve e pode voltar a ter com vocês, de vocês ficarem fazendo comparações entre textos, beleza? Então, a gente viu até agora essa parte. Eu vou virar agora a tela e a gente vai para um outro gênero textual, só que agora é um gênero de base expositiva, tá? Por quê? Como eu estou seguindo os tipos textuais, vou pegar agora o que está faltando, que é o de base expositiva. E eu vou falar especificamente com vocês sobre o artigo científico. Tá? Então, eu vou só ler o que eu coloquei aqui já por enquanto e já explico para vocês, até porque eu quero fazer comparações com os outros também. Então, olha só, o artigo científico é um texto que relata não só o passo a passo de uma pesquisa, como também os resultados obtidos por ela. Logo, é um texto informativo. Tá? Então, aqui está destacado aquilo que o Enem já cobrou como resposta. Ele apresenta uma objetividade ao apresentar os dados e faz... Aqui está errado. Intertextos com outras pesquisas já realizadas sobre o assunto, uma revisão bibliográfica. Tá? Então, deixa eu só marcar aqui também intertextos. Para você ter um artigo científico, você tem que ter essas três coisas. Para quem não conhece, tá? Não confunda artigo científico com artigo acadêmico. Tá? Eu vou falar sobre esses dois, sobre esse segundo daqui a pouco. Tá? Um artigo científico é como se fosse um diário de uma pesquisa. Tá? Então, no grupo anterior, eu citei até o exemplo do meu irmão, por exemplo. Meu irmão é farmacêutico por formação, embora não exerça a profissão. Mas numa das pós-graduações que ele fez em farmácia, num trabalho para uma disciplina, ele estava fazendo uma pesquisa científica, que depois virou um artigo, em que ele testava a equivalência farmacêutica do ibuprofeno na versão oficial, genérica e similar. Então, durante um mês, ele ficou testando, fazendo um teste lá, não lembro mais o nome, porque eu li o trabalho dele porque eu que revisava as coisas para ele. Tá? Então, ele aplicava um teste todos os dias e relatava, dia 1, dosagem tal, resultado tal, ia fazendo isso. No final daquilo ali, ele juntou tudo, interpretou os dados que ele tinha e fez a conclusão. Isso virou um artigo científico, ou seja, o artigo científico ele tem uma introdução em que o autor expõe os seus objetivos, depois ele tem um segundo tópico, que é a metodologia, em que ele vai explicar quais são os testes, qual é o tipo de pesquisa. Por exemplo, nas minhas pesquisas que eu tinha que fazer, essa segunda parte eu tinha que fazer relatando que eu ia fazer gravações de falas espontâneas, depois a decodificação. Então você relata os testes, depois você faz isso que eu botei ali como revisão bibliográfica. Você faz uma intertextualidade com outros autores que já falaram sobre aquele assunto. É como se eu dissesse assim, olha, fulano já mostrou isso, Beltrano já mostrou isso, Cicrano já mostrou aquilo ali. Então eu reviso o que
o que as pessoas já disseram, o que elas já falaram, como forma de alguma forma aquilo respaldasse o que eu vou falar a partir daquilo ali, certo? Então, e depois eu faço a conclusão. O Enem, na prova do ano passado, fez umas 4 questões mais ou menos com artigos científicos, tá? Então, é uma coisa considerável. Então, o que ele vai colocar lá na prova dele? Ele não vai colocar, obviamente, o objetivo do artigo. Ele não vai botar a metodologia nem a revisão bibliográfica. Ele vai colocar as conclusões que o texto chega. Tá? Por quê? Ali é que vai estar, por exemplo, a informatividade que ele vai querer que você conclua. Então, é muito comum ele colocar artigo científico sempre com a conclusão e sempre para você reparar. Primeiro, ele nunca vai pedir que você interprete o que o texto está falando, até porque um artigo científico ele tem uma linguagem mais rebuscada, não é mais rebuscado pelo vocabulário muito ultraformal, não. É porque no artigo científico usa-se uma nomenclatura técnica. Então, a nomenclatura técnica que o texto vai utilizar exigiria um conhecimento prévio por parte do leitor. Automaticamente, isso não seria entendido, vamos dizer assim, por grande parte dos candidatos que fazem a prova do Enem. Beleza? Deixa eu só sair e voltar aqui rapidinho nesse negócio, porque apareceu uma tela preta ali. Eu tenho que sair e voltar para aquela tela preta suma. Beleza. Certo? Então, esse é um artigo científico. Vocês vão saber que é um artigo científico pela bibliografia também. Tá? Vai estar na bibliografia o nome do autor, tá? O nome do texto e não vai ter o nome de um jornal, de uma revista. Tá? Justamente porque esses são textos publicados em outros lugares, não em jornais e revistas. Beleza? Eu mencionei agora mesmo o artigo acadêmico. Tá? O artigo acadêmico, por favor, não confundam com o artigo científico. Tá? O artigo acadêmico ele é feito a partir de artigos científicos. Tá? O Enem também já usou artigos acadêmicos. Tá? Depois eu vou até colocar aqui como vocês vão diferenciar artigo acadêmico e artigo científico pela bibliografia também. Tá? Mas o artigo acadêmico, por exemplo, é o que você faz, por exemplo, vamos supor, eu fiz um artigo científico. Tá? Eu mostrei lá uma pesquisa que eu criei, o passo a passo dela. Aí, sei lá, depois fulano foi lá, Joãozinho da vida foi lá, leu o meu artigo científico e ele fez um texto comentando, apresentando a opinião dele, quase que uma resenha sobre aquilo que eu já falei. Então, isso é um artigo acadêmico. É um texto argumentativo, ele não é expositivo, tá? É um texto em que o autor vai comentar algum dado, alguma pesquisa, ou então alguma descoberta que foi feita. Aqui no artigo científico, eu vou relatar essa descoberta feita. Então, são textos bem diferentes um do outro. Beleza? Só para a gente poder continuar aqui, né? Eu vou botar o último aqui de base expositiva que o Enem já cobrou até hoje. Eita. O Enem não vai fazer diferença entre notícia e reportagem, tá? Ele vai usar apenas como se fosse uma mesma coisa. Tá? A notícia ou a reportagem também fazem parte do gênero expositivo. Tá? Elas também são um texto expositivo, porque elas também têm o objetivo de informar. Então, elas objetivam a informação, ou como o Enem gosta de usar, a conscientização do leitor. Esse seria o mote. A diferença em relação ao outro texto de base expositiva é que a notícia ou a reportagem ela é o que a gente chama de factual. Tá? O que é ser um texto factual? Significa ser um texto em que você vai simplesmente relatar alguma coisa que aconteça. Então, por exemplo, não é obrigatório, não quer dizer que não tenha, tá, gente? Cuidado com isso. Tá? Não é obrigatório numa notícia ou numa reportagem o autor dela relembrar outros casos parecidos que já aconteceram ou conversar com especialistas sobre aquilo ali. Então, isso não é uma obrigação.
é algo comum, mas não é obrigatório. Por quê? A obrigação da notícia ou da reportagem, principalmente na forma como o Enem cobra, se vocês forem fazer prova, por exemplo, em São Paulo, a USP cobra a diferença entre reportagem e notícia. Tá? O PISM também cobra. Só que o Enem não, o Enem coloca como se fosse uma coisa só. Então, juntando os dois, ambos são textos factuais. São textos que dedicam-se a mostrar o fato. Eles vão lá contar o que aconteceu e pronto. Então, são textos... Só ver aqui que eu não enxergo quando eu estou digitando. Ou seja, são textos que se detêm em relatar um fato. E o seu contexto de realização. O que é contexto de realização? Onde, quem, como, porquê e etc. Ou seja, a notícia é reportagem, mais do que um artigo científico, ela é unicamente pautada em fazer informação, em trazer informação para quem está lendo, para quem está ouvindo aquele texto. Beleza? E aí, eu falei com vocês, a gente já está quase acabando o nosso tempinho, como é que a gente vai diferenciar, por exemplo, um artigo científico de um artigo de opinião dentro de uma bibliografia, por exemplo. Você vai ter, olha, no artigo científico, o nome do autor, depois o nome do texto, certo? E depois você vai ter o nome da cidade, e depois da editora, certo? Isso daqui é o artigo científico. Pela bibliografia, assim que você veria. O artigo acadêmico, ele vai ter o nome do autor, o nome do texto. Vou botar aqui como nome da compilação, eu já explico isso para vocês. Depois a cidade, e aí o que os outros têm também, a editora. Então aqui eu tenho um artigo acadêmico. O que é o nome da compilação? Os artigos acadêmicos, eles vêm publicados, isso aqui não é o nome ligado à putaria não, tá, gente? Eles vêm publicados em anais, tá? Todas as análises feitas por pesquisadores a partir de pesquisas científicas são escritas, são enviadas para congressos, por exemplo, e lá elas são publicadas numa espécie de um livro que vai juntar todos os textos que foram citados e mencionados, todos os textos que foram produzidos para aquele evento. Então, esses textos que compilam artigos acadêmicos são os anais universitários ou os anais de congresso. Tá? Então, vai ter sempre assim, por exemplo, o nome do autor em congresso tal, não sei o que lá. Então, isso significa que é um artigo acadêmico. Tá? Ele é argumentativo, ele vai trazer uma opinião, uma espécie de uma resenha sobre um outro texto que vem sendo falado. Beleza? Então, gente, isso era o que eu tinha para passar para vocês hoje, como a gente vai continuando um pouquinho sobre a questão dos gêneros que o Enem já utilizou, beleza? Minha intenção é que vocês entendam que o Enem nem sempre vai querer que vocês leiam o texto, e sim que vocês saibam reconhecer características desse texto, tudo bem? E se alguém tiver alguma dúvida, mande para mim, beleza? Um grande abraço a todos. Esse vídeo que a gente está fazendo aqui vai estar disponível, deixa eu só deixar essa tela aqui. Esse vídeo aqui vai estar disponível para quem quiser depois rever também lá no Telegram, através do YouTube. Beleza, gente? Um grande abraço a todos, saúde novamente, espero que fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até a próxima.